Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mas tem horas que a gente acha que Deus não está vendo. Tem horas que a gente acha que o sofrimento é só nosso e que Deus está indiferente com o que acontece ou com o que possa acontecer. Por isso, Deus colocou no meu coração esta mensagem: a aparente indiferença de Deus. Como o nome está dizendo, é a aparente indiferença de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 21. Eu vou ler do 1 ao 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, eu vou ler os versos do 1 ao 19. Primeiro Reis 21, do 1 ao 19, assim nos diz na palavra do Senhor. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado.
apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então, no verso 17, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos pela tua palavra e pelo teu povo aqui reunido em teu nome, Senhor, para aprender mais de ti. Perdoa os meus pecados, Senhor, unja os meus lábios e coloca neles as tuas palavras, para que possamos, Senhor, aprender mais da tua vontade para as nossas vidas. Venha nos confortar e nos consolar, em nome de Jesus. Amém. O que nós lemos aqui? Vou tentar resumir em breves palavras para os irmãos. Acabe era o rei e ele tinha um palácio em Jezreel. E este Nabote era natural de Jezreel, por isso chamavam Nabote, o jezreelita. Esse senhor chamado Nabote, ele tinha uma vinha, vamos dizer, para entendermos melhor, uma chácara onde produzia uvas, que fazia vinho. Esse Nabote, a chácara dele era vizinha ao terreno onde estava o palácio do rei. Vizinhos. O rei, sendo rei, grelou o olho na terra do outro e disse aquela questão do camarada se achar o dono do poder mesmo, e tudo posso, eu tudo faço, eu sou o rei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Chamou Nabote e disse: é o seguinte, eu quero a tua terra, ou tu me dá, ou eu troco por outra, ou te dou dinheiro, mas eu quero a tua terra. Imagine você nessa situação. Ele gostava da terra, ele não queria vender, e além do mais, nós precisamos entender e aprender, já na lei que o Senhor havia dado lá no começo de sua relação com o povo de Israel, a terra que cada pessoa tivesse recebido dos pais, nós vamos ver na palavra, não poderia ser negociada com pessoas de outra tribo. Acabe não era da mesma tribo que o nosso querido Nabote. Então a gente pode achar, mas que bobagem de Nabote, podia ter ganho um bom dinheiro, mas ele tinha que obedecer à lei de Deus, não podia vender, não podia se desfazer da terra. Por um lado ele não queria, o rei que estava desejando a terra dele. Por outro, ele não podia, porque só poderia passar de pai para filho, e assim mesmo entre pessoas, se não tivesse filho ficaria para um outro parente, enfim, mas da mesma tribo. Havia um propósito de Deus nisso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então o nosso rei Acabe se aborreceu, entristeceu, foi para o palácio, se jogou na cama, fez beicinho, olhou para a parede e ficou amuado, não queria nem comer, triste, irado.
Sua esposa, sua amada Jezabel, que vocês já conhecem de outras histórias, ela ficou conhecida como uma pessoa muito má na Bíblia. E ela não era do povo de Deus, ela era de um povo pagão. Foi ela quem introduziu o poste ídolo, os profetas de Baal, que Elias havia lutado contra eles. Os irmãos já escutaram isso em outras oportunidades. O rei Acabe, todo mundo já ouviu falar. Então sua mulher Jezabel chega lá e diz: o que está vendo contigo, homem? Em outras palavras, né? Eu estou muito triste, eu queria comprar a terra lá daquele cara e ele não quer me vender. Ora, e tu é rei para quê? Tu pode tudo, fica aí que eu vou dar um jeito já nesse negócio. Ela pegou, tomou a iniciativa, arrumou umas pessoas que testemunhassem falso contra Nabote. E a lei, ela forjou, né? A lei dizia que se alguém blasfemasse contra Deus e contra o rei, seria apedrejado. Ela arrumou 2 falsas testemunhas que testemunharam contra Nabote e não teve dúvida, ele foi apedrejado, morreu. E aí mandaram o recado para Jezabel: pronto, o homem já está morto. Sem mais nem menos, Jezabel vai e diz: pronto, ele já está morto, vai lá e toma para ti a terra dele. O rei não podia fazer isso, mesmo ele morto, assassinado que foi, mas a herança ficaria para os descendentes e jamais para o rei. Mas o rei se achava, né, o todo-poderoso, acima de Deus, e ia lá para tomar a terra. Quando Deus levanta o profeta Elias, o mesmo Elias que vivia as turras com Acabe e com Jezabel, levanta ele para ir, vai lá e diz para Acabe que algo terrível vai acontecer com ele. Agora é o fim dele, agora é o fim de Jezabel. Ele, nós vemos aqui no 19 que ele diz o seguinte: falar-lhe-ás, Deus dizendo para Elias, dizendo: assim diz o Senhor, mataste, ainda por cima tomaste a herança. Foi o que eu acabei de explicar. Eles haviam matado e ele ia tomar para ele a herança do homem. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, olha aqui, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. No mesmo lugar que os cães haviam lambido, porque ele foi apedrejado, sangrou e os cachorros lamberam ele lá, misericórdia. E diz que naquele mesmo lugar, Acabe também derramaria o seu sangue e os cães também lamberiam lá o sangue de Acabe. A justiça de Deus. A vida muitas vezes não é justa aos nossos olhos. Você já se sentiu como se alguém estivesse tirando proveito de você? Eu já. E acredito que você também. Ter sido usado por alguém. Você saber que alguém está maquinando contra você é algo terrível. Quando a gente sabe. Nabote, coitado, foi pego por uma maquinação de Jezabel. De quando em quando você percebe que estão prontos para aprontar uma com você. E aí você fica olhando e Deus não faz nada? E isso está para acontecer, estão maquinando isso comigo e Deus não faz nada? Será que como crente você já sentiu isso alguma vez? Por exemplo, já aconteceu de você no seu emprego esperar uma promoção e ao contrário vem demissão? Sobre os seus direitos, o patrão não liga mais para eles e parece que Deus também não está nem aí. Está Deus realmente zelando por mim, por meus direitos, como a palavra diz que Ele seria o nosso advogado? Não teve vezes de você olhar e dizer: apressa-te, ó Deus, eu não estou vendo justiça nisso. No nosso modo de ver, nos olhos humanos, Deus parece que não está nem aí. Há uma história no Velho Testamento que nos mostra como Deus está aparentemente indiferente ao que está acontecendo a um dos seus servos. Mas não só uma, muitas. Esta que nós vimos é uma delas. Mas, na verdade, diferentemente do que nós poderemos pensar, Deus está, sempre esteve, sempre estará ciente de tudo o que está acontecendo. E Ele agiu nessa história quando devia agir e no tempo dele. Nabote morreu, mas em tudo há um propósito de Deus. No tempo do Senhor, Ele não deixou de fazer a justiça acontecer.
É uma história trágica, é dolorida, é sanguinária, mas eu mostrarei no final como toda a injustiça vai ter o seu justo castigo. E é isto que nos anima quando conhecemos a palavra. Os lalaus da vida, os malufes, tem tantos outros aí, mas não pense que esses corruptos, que esses ladrões, que esses patrões, ou empregados desonestos, ou os maridos cruéis, as esposas maquinadoras como Jezabel. Tem esposa que fica maquinando como Jezabel ficou. Não pense que eles vão ficar impunes, que eles vão passar em branco sem nada lhes acontecer. A justiça divina virá ou nesta ou numa vida futura, mas Deus não falha. O ano aqui era por volta de 850 antes de Cristo. Daqui para frente é um mar de sangue. E tudo por causa de uma vinha, de uma ambição de um homem que queria o que era do outro. E em nome do seu poder, do seu reinado, ele não se preocupou, a esposa dele não se preocupou, e ele concordou, porque ele ia todo feliz tomar posse da herança do outro. Acabe era um homem controlado por suas paixões e por suas emoções. Ele queria porque queria comprar aquela vinha. Ele fez uma boa oferta pela vinha, no verso 2. Aquela vinha era uma grande tentação, e ele queria porque queria aquilo. E o comprador era nada mais, nada menos do que o rei, que tinha poder sobre vida e morte. A cobiça gerou um espírito destrutivo em Jezabel, em Acabe. E isto serve para mim e para você. A cobiça gera um espírito destrutivo em mim e em você. Se a gente der permissão, ela vai gerar esse espírito destrutivo. E a pressão então sobre o pobre do Nabote era muito grande. E eu lhe pergunto, Nabote, sob pressão, manteve os seus princípios, e você, sob pressão, você cede ou mantém os seus princípios de forma irredutível? Princípios são princípios, ética é ética, moral é moral, certo é certo, errado é errado. Mas sob pressão, como é que nós reagimos? Nabote então se recusa a vender a chácara. Ele tinha duas opções, pense comigo: ou agradava ao rei, ou agradava ao rei do rei. Por que eu digo isso, agradava ao rei do rei? A lei de Israel proibia. Vamos ver na palavra, abra a Bíblia em Levítico, capítulo 25 e o verso 23. Levítico 25, o verso 23. A princípio, se a gente lesse somente o texto aqui do Nabote, provavelmente, se você só leu esse texto aqui antes, como eu antes, no começo da minha caminhada, eu li esse texto e eu disse: esse Nabote é muito bobo, porque diante do rei, o cara faz uma tremenda oferta, queria pagar, eu tinha aceito. Mas depois, quando a gente vai conhecer mais detalhes sobre a Bíblia, aí o texto, por isso que é importante conhecer a Bíblia, Fernando. O texto, agora, quando nós vamos ler Levítico 23 e depois Números, a gente vai entender o que é que estava por trás da recusa de Nabote em vender a vinha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então ele diz que não podia vender a terra em perpetuidade. Interessante, não podia vender perpetuamente. Vamos entender um pouco mais. Agora vá para Números 36, os versos 7 ao 9. Números 36, do 7 ao 9. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo. Está vendo aqui?
a herança não pode passar de tribo para tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Entendeu agora por que Nabote disse: ai, Deus me perdoe que eu vou me desfazer da herança dos meus pais? Irmão, ele estava cumprindo com a orientação divina. O outro que queria que ele agisse contra a lei de Deus, só por ganância, por cobiça. Mas a palavra diz isso. Aí ele explica mais no verso 8: qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Ela não podia se casar com uma pessoa de outra tribo, para que a herança não mudasse de tribo em tribo. Ele queria preservar a identidade das tribos, fortalecer as tribos. Este era o propósito de Deus. Nabote estava perfeitamente adequado à orientação do Senhor. E ele diz no verso 9: assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Por razões financeiras, vamos entender, o sujeito estava apertado. Ele podia vender a terra. Olha que Deus criou, ele podia, estava apertado, podia vender se ele precisasse, se ele quisesse. Mas olha que Deus coloca na lei. Deus é maravilhoso. Para preservar a sua palavra, ele cria um artifício com a história do ano do jubileu. Se você ainda não ouviu, preste atenção que é muito interessante. Você vai entender bem explicadozinho agora isso aqui. Se eu precisasse vender, a terra era minha, recebi dos meus pais de herança, e eu estou apertado, tenho que vender. O Fernando, cheio do dinheiro, vinha e comprava a minha terra. Mas ele comprava sabendo que não seria dele por muito tempo. No ano do jubileu, acontecia de tempos em tempos, eu não vou entrar nesse detalhe, senão a noite vai ser pequena, mas havia um determinado, de tempos em tempos acontecia, este é o ano do jubileu. Quando chegava o ano do jubileu, todo o contrato de venda terminava, e a terra que o Fernando tivesse comprado de mim, ele só podia usá-la até o ano do jubileu. Chegou no ano do jubileu, desmancha todos os negócios e volta a propriedade para quem vendeu. Daí preservada a palavra para não sair de tribo para tribo. Ele encontrou um jeito, resolvia o problema financeiro. Quem comprasse sabia que só ia poder usar, e se o ano do jubileu fosse o ano seguinte, ele só tinha até o ano seguinte. Se você for estudar bem em números, você vai entender ainda mais essa questão aqui. Então, no ano do jubileu, a terra voltaria ao seu dono original. Onde é que está isso, irmão Edson? Volte para Levítico 25 e no verso 28. Está na palavra, irmão, não fui eu que inventei, não. No Levítico 25, verso 28, diz assim, ouça bem: mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, está falando da terra vendida. Se eu não tenho dinheiro para tomar de Fernando de volta, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tomará a sua possessão. Não expliquei isso? Mostrei na palavra agora. Você sabia disso? Talvez não. A gente lê a Bíblia e tal e passa desapercebido muitas vezes. Mas é por isso que é importante a gente vir no culto e ouvir a palavra de Deus. Aprendemos um pouco mais. Muito bem, voltemos então ao nosso texto. Nabote recusou vender a vinha. Ele estava certo? Certíssimo. Ele podia até vender, mas ele não estava querendo dinheiro, ele não queria sair da terra dele. Aquilo ali era a herança dos pais, tem um valor sentimental. Quem recebeu uma terra, uma propriedade que seus pais, seus avós, seus antepassados construíram tudo aquilo,
A vida deles está impregnada naquele lugar. Há um valor aí sentimental que não tem dinheiro que pague, não. Ele não queria vender, mas o rei se chateou. E Acabe então, nos versos 4 e 5, dá uma de criança. Que nem criança, imagina uma criança emburrada. Aborreceu, fez beicinho, indignou-se, deitou-se, virou-se para a parede, não quero comer. Criança vai dizer, não quero comer. Recusou-se a comer. Aí maquinaram contra Nabote. E por causa da crueldade da rainha Jezabel, ele foi morto. E o plano da rainha, se você lembrar do que foi lido aqui, vamos só recapitular. Olha que plano cruel, ardiloso: forjar testemunha, mentir, acusar, apedrejar. Vamos dar nome aos bois? O plano da rainha envolvia, primeiro, falsificação de documentos, hipocrisia deliberada em nome da religião, suborno, perjúrio. Tudo isso aconteceu por causa que quem estava maquinando isso se achava acima do bem e do mal, se achava que Deus estava indiferente. Por isso fazia aquilo que, se tivesse o temor e o tremor a Deus, não agiria. Hoje muita gente comete crueldade, maquina contra os outros, prejudica as pessoas porque acredita que Deus está indiferente. Por isso há tanta maldade, não há temor a Deus. Não havia aqui da parte de Acabe e Jezabel o temor a Deus. Por quê? Primeiro, por causa da aparente indiferença de Deus. E aí, queridos, nós vamos pensar na nossa vida. Por vezes, não é que o silêncio de Deus nos incomoda? Você já se sentiu incomodado por esse aparente silêncio de Deus, por esta aparente indiferença de Deus? O tempo passa e não acontece aquilo que a gente espera que aconteça. Parece que o relógio dele está atrasado. Abacuque sentiu-se assim. Em Abacuque, capítulo 1, no versículo 2, olha Abacuque que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Veja como os personagens bíblicos, igualzinho a nós, por vezes acham que Deus se esqueceu deles. Deus está indiferente. Deus não está vendo essa situação aqui, porque Deus não age. Por que é que Deus não age? A gente fica cobrando isso. E o salmista, eu anotei aqui alguns salmos. O salmista, em vários salmos aqui, eu vou pegar alguns apenas, ele tem essa mesma sensação de Abacuque e que nós. O Salmo 22, verso 19 diz: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. O Salmo 38, verso 22: apressa-te em socorrer-me, Senhor. O Salmo 70, verso 5: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O Salmo 71, verso 12: não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Veja que é uma constante. Os salmistas, os personagens, nós frequentemente temos essa sensação que Deus está longe. Mas eu quero lhe dizer, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, que a indiferença de Deus, ela é apenas e tão somente aparente. Os ímpios cairão um dia, a justiça será feita, porque Deus é Deus e Ele não pode negar a sua própria natureza. A profecia, então, sobre o fim de Acabe está no capítulo 21, os versos do 17 ao 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria,
eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Lembra que eu li isso aqui? E ele disse o Senhor para Elias: falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, a profecia sobre a morte, sobre o fim do malvado rei Acabe. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Ele diz ainda o teu mesmo. Irmãos, nós não sabemos porque somente agora, então, depois que Nabote já estava morto, veio a palavra do Senhor para Elias. E por que não antes? Muitos poderiam pensar, teria Deus chegado atrasado? Outros pensariam, estaria Deus indiferente ao que se passava ali naquele lugar? Não, Deus não chegara atrasado, tampouco Deus estava indiferente ao que acontecia ali. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós queremos que Deus haja segundo a nossa ótica, a ótica do nosso tempo. Mas Deus é Deus, Deus é soberano e o tempo pertence a Ele. Deus é o Senhor do tempo. Do mesmo modo, amado ouvinte da palavra de Deus, Deus não está indiferente ao que se passa com você. Seja você um cristão, seja você um ateu, seja você sério com Deus ou indiferente com Deus, Deus sempre nos encontrará. Deus nos encontrará. Deus, Ele sabia direitinho onde encontrar Acabe. Deus chamou o homem de Deus, o profeta, e lhe disse, vai lá e procura Acabe, que ele está agora na vinha de Nabote. Deus sabe onde você está. Você pode nem se dar por conta disso, mas Deus sabia onde Acabe estava, porque o computador de Deus nunca erra. Nós vimos na profecia sobre o fim de Acabe que ele disse que no lugar onde Nabote havia morrido, os cães lamberiam o sangue de Acabe. No verso 23, nós vamos ver a profecia sobre o fim de Jezabel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Vamos ver o fim de Acabe e Jezabel. Primeiro de Acabe, 1 Reis 22, do 34 ao 38. Capítulo seguinte, 22, do 34 ao 38. Você que tem dúvidas se Deus está ausente, se Deus se esqueceu, se a justiça de Deus não acontece, veja, em 1 Reis 22, 34 ao 38. Diz assim na palavra do Senhor: então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E no 37, morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, o que aconteceu? A profecia se cumpriu. Os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, e as prostitutas banharam-se nestas águas. O fim de Jezabel. 2 Reis, capítulo 9, os versos do 30 ao 37. 2 Reis 9, do 30 ao 37. Diz assim na palavra do Senhor: tendo Jeú chegado aonde? A Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos
enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. No 34, entrando ele e havido comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Queridos, Deus não se esqueceu. Deus é um Deus de justiça, e Ele não esqueceu de você e nem vai esquecer. Ele sabe, haverá um dia o acerto de contas. Em Hebreus 10, do 30 ao 31, a palavra nos diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Sim, queridos, Deus sabe, Ele sabe quem está maquinando contra mim, Ele sabe quem está maquinando contra você. Ele sabe e Ele está no controle da situação. Não dá para entender, mas dá para confiar. Aleluia. O Criador, Ele é digno da nossa confiança, ainda quando nós não entendemos tudo. Você pode não entender, mas pode confiar. Deus trabalha como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não precisa necessariamente do que nós conhecemos por tempo. Ele não precisa do tempo. Agora, deixe-me dizer algo. Você sabe qual é a razão porque Deus, na verdade, Ele usa o tempo quando se trata de providência? Porque simplesmente as circunstâncias são nossas. As circunstâncias são nossas e nós somos sujeitos ao tempo. O tempo, e só Ele, por sua vez, se encarregará de nos dar a resposta vinculada com o trabalhar de Deus. Meu irmão, minha irmã, espere em Deus e descanse inteiramente no seu tempo de atuação. E Deus dará a ti a honra quando souberes esperar, ainda que a impaciência lhe incomode. Não se precipite. Deus tem projetos melhores para você. A espera lhe capacitará a receber grandes favores de Deus, como também te dará um caráter perseverante. Portanto, espere em Deus, confia nele e Ele fará tudo por você. Que Deus aplique esta porção da palavra em nossos corações. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se
uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Programa Momentos com Jesus.